Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui agora trazendo uma percepção que eu tive a respeito de Sedna, que é um planeta anão, que alguns astrólogos já estão considerando nos seus estudos, né? Já está aparecendo em muitos mapas, e eu tenho esse planeta na minha casa 10 em Touro, em 3 graus. Então, por que eu vim falar de Sedna aqui? Porque hoje o Sol está exatamente aos 3 graus de Touro e então ativando essa minha Sedna natal. E esse planeta, ele sempre me chamou a atenção, a sua mitologia. Eu já falei aqui nos primeiros vídeos, eu estou fazendo o curso de astrologia com o professor Hector Otton, passando pelas casas astrológicas, e o site dele tem um conteúdo fantástico. É como se fosse a mente de um cientista dentro do site. O que pode ter ali é um exercício assim de pesquisa e exploração espacial. Entrar no site e ler os textos, todo o material que tem lá. É de excelente qualidade. Então, encontrei um texto de Sedna que não era do site do professor Hector. E ontem no grupo eu falei sobre isso e ele compartilhou comigo um texto dele, e falando da mitologia, né, um pouco mais detalhado. Só que o que me chamou a atenção é a questão que Sedna trabalha. E justamente na minha casa 10, que é a casa do trabalho. Sedna, ela está ligada à mitologia inuit, dos povos do gelo, os xamãs, dessas terras siberianas. Então, no livro esqueci o nome da mulher que escreveu lá o Mulheres que Correm com Lobos, tem uma lenda que chama Mulher Esqueleto, então associada com esse mito de Sedna, que é uma mulher que foi, entre aspas, traída e foi maltratada pelos homens da sua família. Só que desse maltrato surgiram muitos frutos, surgiram simplesmente todos os seres que habitam nos oceanos surgiram de uma violência praticada contra Sedna pelo seu companheiro, pelo seu pai e pelos homens da sua tribo. Uma coisa simbólica, tem todo o desdobramento desse arquétipo, né? Então, ele estando na minha casa 10, eu entrei numa reflexão, porque como o sol tá pegando aí, eu fui convidada a refletir sobre isso. O que esse mito me traz, o que ele tem a ver com o meu assunto da casa 10, que é o trabalho. Então, para mim, analisando a minha vida até aqui, o sentido que me traz é a visão que eu tenho do masculino dentro do trabalho, porque eu sou de uma geração de mulheres que participam do mercado de trabalho. Eu já nasci no final dos anos 70, então já tinha passado toda uma liberação do feminino, as mulheres conquistaram direitos civis que antes eram negados, a consideração com a mulher na sociedade, perante até o Código Penal, falando aqui do Brasil, né? Então, eu já nasci na esteira dessa liberação. Então, para mim, no meu inconsciente, na minha programação, sempre foi normal me ver como um ser atuante no mercado de trabalho, ali com qualquer tipo de atividade, porque essa mentalidade, mulheres e homens estão competindo pela sobrevivência no mercado de trabalho.
Todos temos que trabalhar pelo pão de cada dia, pelo dinheiro para pagar a conta, para pagar não sei o quê, e as mulheres fazem famílias e muitas vezes o companheiro não colabora da forma que possa ter sido acordado, ou, como diz meu professor, por uma escolha cabaça, não escolheu o parceiro certo para fazer uma família, e aí acontecem, né, os desdobramentos previsíveis quando uma mulher acaba tendo filhos sem ter a ajuda de um companheiro ou de alguma pessoa, né? Porque a gente sabe que na caminhada do ser feminino na Terra tudo é bem mais difícil. Não é questão de levantar machismo ou vitimismo, é uma questão cultural e de própria organização de sistema. O próprio sistema nos coloca numa posição vulnerável. As mulheres têm os filhos, elas precisam de um local seguro para deixar suas crianças para ir trabalhar, ficar 8 horas ou mais longe dessas crianças. Aí elas têm que trabalhar para pagar uma instituição que vai cuidar dos seus filhos, e também pode ser que não cuide tanto quanto a mãe cuidaria, mas ela tem que trabalhar, ela tem que pagar o aluguel, ela tem que comprar comida para alimentar aquela criança, entende? Então, tudo isso me pegou em cheio agora, com esse sol sobre Sedna. Então, eu trouxe aqui do material do professor Hector, e eu vou deixar o link do site dele aqui para consultas, para quem se interessar, porque vale muito a pena. Tem bastante material para explorar aqui nesse site. E também, quem tiver interesse em fazer um curso, né, já tem ali os contatos também, né? Então, depois que eu postar esse vídeo, eu vou deixar junto o link para quem quiser acessar e estudar, né? Então, achando aqui com esse texto que ele gentilmente me compartilhou, tem uma oração à Sedna que eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, eu peço que quem puder, feche os olhos e presta atenção no que está sendo dito aqui nessas palavras, nessa oração a essa divindade planetária chamada Sedna, que carrega toda uma bagagem de arquétipo feminino machucado, sofrido, mutilado, vitimizado. E para as mulheres que ainda se identificam com esse tipo de situação, eu peço que ergam a cabeça, levantem-se, porque toda agressão que um ser feminino sofre é apenas o reflexo da ignorância que nós estamos vivendo aqui ainda no planeta Terra, nessa dualidade de luz, sombra, polaridades, masculino e feminino. Existe muita distorção e muito desajuste. Então, nós estamos ainda convivendo, né, num sistema familiar que já está mostrando há muito tempo que tem muitas falhas, mas o que está falhando é a compreensão, é o soltar o ego. O que está falhando é a gente deixar de ser tão infantil nas suas emoções e prestar atenção no que a gente já acessou de conhecimento das pessoas que vieram antes de nós, nossos antepassados, professores, estudiosos, esotéricos. É toda uma geração de pessoas que se dedicaram a estudar e aplanar o caminho para que a gente possa estar aqui agora conversando sobre isso. E para logo sair desses papéis de vítima, de pessoa agredida, frágil, que tem como se fosse assim o bode expiatório do descontrole do outro. Não foi para isso que a gente nasceu. Minhas amigas, minhas
colegas femininas e feministas e pessoas que têm algo para curar com o seu feminino. Então, eu vou ler aqui essa oração e pedindo que o sol nos traga essa irradiação de cura sobre essas questões, porque a gente possa se desenvolver aqui com igualdade, com dignidade, com respeito, consideração e muito carinho. Precisamos de muito carinho. Eu vou ler aqui a oração. Oração a Sedna. Deusa Sedna, adorada, mentiram para você. Foi traída, abandonada, abusada por seu marido e até pelo seu pai. Bateram em você, foi ferida, machucada, seus dedos foram decepados. Peixes e mamíferos aquáticos brotaram deles. Seu sofrimento, como o meu, foi imenso. Desamparada e com medo, como eu, sempre numa atitude passiva, aproveitaram e foi profanada. Mas lá embaixo, nas profundezas, no coração do oceano, onde te deixaram para morrer e viraste ossos e longo cabelo, você conseguiu renascer, deusa do oceano dos animais marinhos. E agora, eu, empoderada e abençoada pela tua graça, lambo e curo minhas feridas. Compreendo que me tornou impotente, submissa, vítima e me liberto. Alegria. Me autocoroo como dona de mim. Construo o mundo e a vida que desejo. E me faço respeitar em meus relacionamentos, livre para amar, sem medo de ser feliz. Grata por reinar no meu inconsciente e me proteger de todos os males. Que tua luz e virtudes curem a todas as mulheres e homens neste período rumo a um novo ser humano e uma nova terra. Que assim seja. Salve, deusa Sedna.